Precisamos entender quem nós somos em Deus e o que nós somos chamados para fazer. Um dos pontos principais que o inimigo sempre tenta em nós é atacar a nossa identidade, porque quando nós não sabemos quem nós somos e o que fomos chamados para fazer, a gente fica perdido e fica mais vulnerável, mais fácil de ser atacado pelo inimigo. No livro de Lucas, no capítulo 1, fala sobre o nascimento de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus. João veio de uma linhagem, de uma descendência de sacerdote, mas ele não foi um sacerdote, porque o plano e o propósito de Deus para a vida de João foi diferente. Quando o anjo aparece ali para Zacarias, que foi o pai de João, ele fala que do nascimento de João, fala com Zacarias sobre o nascimento de João e ele fala: ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ou seja, a missão, o chamado de João era preparar o caminho para a vinda de Jesus, né? E é interessante porque, como eu falei, João veio de uma descendência, de uma linhagem de sacerdote, mas ele não exerceu essa função, porque não era isso que Deus tinha para ele. Nós estamos vivendo em um mundo onde a gente está vendo muita gente fazendo de tudo a mesma coisa, e por ver que está dando certo, a gente quer seguir esse mesmo padrão. Porém, Deus nos chamou para coisas específicas, para propósitos específicos. E quando a gente não tem uma clareza, quando a gente não tem uma clareza do propósito, uma clareza da identidade, a gente fica perdido e vulnerável. Precisamos entender de Deus, para que nós somos chamados, qual é a nossa identidade, quem nós somos no Senhor. Porque quando a gente tem uma clareza, essa revelação de Deus, tudo que a gente faz tem um propósito e a gente tem uma direção clara disso. O inimigo tenta atacar a nossa identidade, fazermos a gente nos comparar, a sempre olhar ali o que o outro está fazendo, para que a gente não tenha um foco, para que a gente não tenha clareza daquilo que Deus quer que a gente faça. Embora todo mundo esteja fazendo a mesma coisa, embora esteja dando certo para uns e para outros, nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa. Cada pessoa tem algo para ser, pessoas para serem alcançadas, propósitos específicos, e a gente precisa entender isso em Deus, para a gente não fazer o mesmo que todo mundo, não ficar frustrado, não ficar cansado e acabar abrindo mão daquilo que Deus tem pra gente, acabar abrindo mão do nosso chamado, porque o foco do inimigo é esse, mas o nosso foco tem que ser aquilo que Deus quer pra gente. Então que hoje a gente olhe para Jesus, a gente dedique um tempo para o Senhor e tenta entender e busque entender dele o que ele quer pra gente, qual a nossa identidade nele, pra gente ter uma clareza do nosso propósito, pra gente ter uma clareza do nosso chamado e executá-la com excelência, com a ajuda do Senhor, para que a gente não seja forjado, para que a gente não tente se amoldar aquilo que todo mundo tá fazendo, porque não é o que tá dando certo para todo mundo, é aquilo que Deus quer para nós. E embora às vezes a gente veja que tá todo mundo tendo sucesso, a vida de todo mundo tá fluindo e às vezes a nossa parece estar parada, vamos ter paciência e buscar do Senhor aquilo que Ele quer pra gente, porque existe um tempo certo para cada coisa acontecer. Não adianta a gente querer dar um passo, como dizem, maior do que a perna, porque existe um tempo certo para cada coisa, e no relógio de Deus a gente nunca tá atrasado, a gente tá no tempo certo, de acordo com aquilo que Deus quer pra gente.